Bom, gente, vamos corrigir a tarefa de casa do 9º ano, do dia 14/4. Ela é referente ao módulo 5, da página 367 e 368. Vamos lá começar no número 1. Um pacote de arroz com brócolis, cujo conteúdo é embalado em saquinhos menores, contém a seguinte tabela de medidas. Tem uma tabela aí no material de vocês. Aí, ele pergunta na letra A, né? Antes da letra A tem assim, nessa tabela 3 grandezas, a quantidade de arroz, a quantidade de água e a quantidade de sal. E aí na letra A ele pergunta, há proporcionalidade entre a quantidade de arroz e água? Gente, para que exista proporcionalidade, as razões precisam ser iguais. E aí a gente tem que ver se elas realmente são iguais. Ele quer quantidade de arroz e água. A primeira que eu tenho é que um saquinho de arroz está para 1 litro de água. Isso deveria ser igual à segunda, que 2 saquinhos de arroz, perdão, coloquei aqui errado, 2 saquinhos de arroz está para 1,5 litro de água, que deveria ser igual a outra, que é 3 saquinhos de arroz está para 2 litros de água, que deveria ser igual à última, que são 4 saquinhos de arroz estão para 2,5 litros. Gente, 1 para 1 aqui deveria ser 2 para 2, para que elas fossem iguais, porque eu multipliquei aqui por 2. E como vocês estão vendo, não é 2, então elas são diferentes. E isso já faz, todas elas são diferentes, tá, gente? Isso já faz com que não há proporcionalidade. Não haja, né? Não há, tá aí direito aqui, não há proporcionalidade no item A, ok? Vamos analisar agora o item B. O item B fala pra gente assim, a proporcionalidade entre a quantidade de arroz e sal. Então vamos ver as frações. Tem 1 para 2 na primeira, que é 1 saquinho de arroz para 2 colheres de sal. A segunda, 2 para 3. A terceira, 3 para 4. E a quarta, 4 para 6. Aqui eu tô colocando o arroz e aqui embaixo o sal. Gente, 1/2 não é igual a 2/3, porque daqui para cá eu deveria multiplicar por 2, daqui para cá também, e 2 vezes 2 não é 3, então elas são diferentes, são todas diferentes, logo não há proporcionalidade também no item B. Vamos ver agora no item C, se há proporcionalidade, ok? O item C ele pede a quantidade de sal e água. Então, primeiro sal, 2 colheres de sal e água, para 1 litro de água. Depois, 3 colheres de sal para 1,5 litro de água. E depois, 4 colheres de sal para 2 litros de água. E para fechar, 6 colheres de sal para 2,5 litros. Vamos lá olhar, gente, ó. Bom, se eu tentar transformar essa fração aqui, ó, numa fração 2 para 1, será que eu consigo? Vamos pensar. Se eu tentar simplificar essa fração aqui por 1,5, se eu simplificar por 1,5, aqui, gente, eu fico com 2 e aqui com 1. E é exatamente igual a essa, 2 sobre 1. Essa, se eu simplificar ela por 2, aqui em cima fica 2 e aqui embaixo fica 1. Também. Agora, e essa? Essa deveria ser 6 para 3. Essa não tá legal também. Então, há proporcionalidade nas 3 primeiras aqui, ó. Aqui há proporcionalidade nas 3 primeiras. Mas na última, não. Nessa daqui, não há. Ok? Questão número 2, gente, diz o seguinte, que na embalagem de um achocolatado há a seguinte sugestão de preparo. Adicione 2 colheres de sopa a 1 xícara ou copo de leite, que tem 200 ml. Então, a princípio eu tenho a seguinte razão. 2 colheres de sopa do achocolatado para 200 ml do leite, ok? A letra A pede pra gente o seguinte, para preparar 1 litro de leite com achocolatado,
quantas colheres de achocolatado são necessárias. 1 litro de leite, gente, é igual a 1000 ml. Então, eu vou colocar aqui uma fração que seja equivalente. E embaixo tenha 1 litro, que é 1000 ml. E eu não sei a quantidade de colheres. Isso é a minha proporção. Eu vou multiplicar em cruz, vou ficar com 200x igual a 2 vezes 1000, 200x igual a 2000, x igual a 2000 sobre 200, vou cortar os zeros e 20 dividido por 2 dá 10. Então, serão necessárias 10 colheres de sopa de achocolatado. Ok? Vamos passar agora para o item B. O item B, ele fala o seguinte: para preparar um copo com capacidade de 150 ml, quantas colheres serão necessárias? Então, eu quero um copo com 150 ml. A proporção inicial, a razão, aliás, inicial que eu tenho, são 2 colheres para 200 ml. Então, eu vou colocar aqui o que eu quero, que são 150 ml e x para as colheres que eu não sei. Vamos multiplicar em cruz, eu tenho 200x igual 2 vezes 150, 200x igual a 300, x igual a 300 sobre 200, vamos cortar os zeros, e eu fico com 1,5. Logo, nós vamos precisar de 1 colher mais meia colher de achocolatado. Vamos agora para número 3. A distância real em linha reta entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 km. A distância real. Em um mapa, essa distância é de 3,6 centímetros. Determine em que escala o mapa foi construído. Como nós vimos na aula, a escala ela é sempre a medida do desenho pela medida da realidade. Então, eu vou colocar aqui o meu desenho. O meu desenho, como diz a questão, são 3,6 centímetros e a realidade são 90 quilômetros. Gente, não tem condição de eu deixar nessa unidade de medida diferente. Então, eu vou transformar tudo para centímetro. Como? Usando a KH, pula uma casinha, decimal. Vamos preencher tudo com M. M, minha unidade fundamental aqui, ó, M. Barrinhas para separar as casas. E vamos lá, 90 no quilômetro, 90 quilômetros. E vamos preencher até chegar no centímetro. Então, é isso que eu tenho em centímetro. Vamos reescrever a nossa razão, 3,6 centímetros e esse número gigante, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Também em centímetro. Ok? Bom, gente, esses centímetros eles vão embora, é como se eles se cancelassem. E aí, eu vou andar aqui com a vírgula, para tirar essa vírgula, vou ficar com 36 sobre, e aí eu vou acrescentar um zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um 7. E vou simplificar. Vamos ver quanto é que vai dar essa simplificação. Vamos ver se dá para simplificar por 36. Dá sim, dá para simplificar por 36. Dá para dividir os dois por 36. E eu chego em 1 sobre 2.500.000. Então, essa daqui, ó, é a minha escala. Gravando. De cada 10 alunos de uma classe, gente, estou no número 4. De cada 10 alunos de uma classe, 4 gostam de basquete. Então, de cada 10 do total, 4 gostam de basquete. Então, esse aqui é o total, tá vendo?
e esse aqui curtem o basquete. Ok? Se na classe há 10 alunos que gostam de basquete, quantos alunos tem a classe? Então, o basquete, gente, fica embaixo. São 10 que gostam de basquete. Eu quero saber quantos tem na classe, no total. Então, vamos lá. Eu fiquei com a seguinte proporção. Essa daqui bem bonita, ok? Vamos multiplicar cruzado. 4x igual a 100. X igual a 100 sobre 4. X igual a 25. Logo, na classe tem 25 alunos. Olha que bonitinho. Pessoal, vamos para o número 5 agora. Ele fala que numa lista de exercícios de matemática, para cada 3 exercícios de álgebra, eu tenho 2... Para cada 3 exercícios de geometria, perdão, eu tenho 2 de álgebra. Então, 3 de geometria, vou colocar aqui, ó, G de geometria. Eu tenho 2 de álgebra. Não esqueçam, geometria e álgebra. Aí ele fala que a lista continha 45 exercícios sobre geometria ou sobre álgebra. No total, tinha 45 exercícios. E pergunta quantos tem de álgebra e de geometria. No total, gente, é a soma de geometria com álgebra. Então, geometria mais álgebra, eu tenho 45 exercícios. Pessoal, olha isso aqui. É um sistema de equação. Vou multiplicar aqui em cruz, só para dar uma ajustada e ficar melhor. E aí vai ficar 3A igual a 2G. E aqui eu tenho G mais A igual a 45. Vou fazer pelo método de substituição. Como é que eu faço pelo método de substituição? Eu chamo as equações com A e B e separo elas. Então, vou separar elas aqui, ó. 3A igual a 2G e G mais A igual a 45. E vou buscar uma em que seja mais fácil eu isolar uma incógnita. Que no caso aqui é a B. Vou passar o G para lá. Ele vai ficar A igual a 45 menos G. Vou substituir esse 45 menos G aqui no lugar do A. Ó. 3 vezes 45 menos G igual a 2G. Quando eu faço 45 vezes 3, que é distributiva, eu vou fazer distributiva, eu obtenho 135 menos 3G igual a 2G. Passando 3G para lá, eu fico com 135 igual a 2G mais 3G. 135 igual a 5G. Vou passar o 5 agora dividindo. 5 dividindo. E aí, efetuando essa divisão, eu tenho 13 por 5, 2, sobra 3, 27. É igual a G. E aí, vou colocar o G lá do outro lado. A igual a 45 menos 27. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 18. A igual a 18. Ok? Então, a minha resposta são 27 de geometria, que é o G, e 18 de álgebra. Vamos para número 6 agora. Fala o seguinte: Mateus, Rafael e Júlia alugaram uma casa na praia para passar um feriado prolongado de 5 dias à beira-mar. No entanto, eles não ficaram o mesmo número de dias juntos. Combinaram então que as despesas da viagem seriam repartidas proporcionalmente ao número de dias que cada um permaneceu na casa. Pessoal, repartida é divisão. Mateus ficou 4 dias, Rafael 3 dias e Júlia 5. O total de despesas foi 450. Qual foi o valor pago por cada um dos jovens? Então eu vou colocar primeiro as letrinhas que correspondem a cada um. Mateus, Rafael e Júlia. E aí, vamos ver aqui, o Mateus ficou 4 dias, o Rafael ficou 3 dias e a Júlia 5 dias. Eu vou igualar essas razões para montar a minha divisão de forma proporcional. O total das despesas, então se juntar aqui o total das despesas dos três, foi 450. Embaixo eu somo os denominadores. Somando 4 com 3, 7, com 5, 12. Ok? E aí, vamos lá.
Vamos ver primeiro se eu consigo simplificar o 450 com o 12. E eu não consigo simplificar por 12, mas eu consigo simplificar por 6. E aí eu fico com 75 e 2, ok? E aí a gente vai igualar as razões de modo a ficar com o valor que eu tenho. Vamos multiplicar em cruz e eu tenho 2m igual a 4 vezes 75. Para quem gosta da forma mais rápida e mais fácil, não efetua a multiplicação e já passa o 2 dividindo. Já que você vai ter que dividir, usa isso para simplificar. E aí, quando eu simplifico, 4 por 2 dá 2, e eu tenho m igual a 2 vezes 72, 144. Vamos para o próximo, que é o r. R sobre 3 igual a 75 sobre 2. Novamente, eu vou multiplicar em cruz. Vou ficar com 2r igual a 3 vezes 75. Não vou efetuar a multiplicação, ok? Vou continuar aqui. R igual a 3 vezes 75 sobre 2. Como vocês podem ver, em cima eu não tenho múltiplos de 2, então eu não tenho jeito. Eu vou ter que realmente fazer essa multiplicação, que vai dar 225 e dividir no final. Como eu estou trabalhando com dinheiro, não tem problema nenhum dar número decimal, ok? Então, deu 112,5. E vamos para o último, que é o J sobre 5 igual a 75 sobre 2. Vamos multiplicar em cruz também. Tenho 2J igual a 5 vezes 75. Eu vou passar o 2 dividindo. J igual a 5 vezes 75 sobre 2. Novamente, eu não tenho como simplificar. Eu vou fazer a multiplicação lá. Vai dar 375 sobre 2. E vou dividir. O J será igual a 187,5. Fazendo a prova real, basta que eu some 144 mais 112,5 mais 187,5 e esses valores têm que dar, né, o total de 450. E realmente dá. Então, a gente vai responder quanto que cada um pagou. O Matheus, que é o meu M, ele pagou um valor correspondente a R$ 144. O R é o Rafael. O Rafael, ele pagou um valor correspondente a R$ 112,50. E, para fechar, eu tenho aí também a Júlia, que pagou um valor de R$ 187,50. Questão número 7, gente, diz o seguinte, que numa cooperativa rural, toda a produção de grãos é dividida em partes proporcionais ao número de trabalhadores de cada família. E em uma safra foram colhidos 600 toneladas de feijão. O número de trabalhadores por família são os seguintes, aí tem uma tabela no material, nosso material. E pergunta qual foi a parte que coube a cada família. Tem várias famílias. Reparem que, graças a Deus, elas começam com letras diferentes, com exceção das duas últimas, que eu vou usar uma estratégia para diferenciar elas. Então, a família Silva, ela tem 2 trabalhadores, é proporcional a 2. A família Pereira é proporcional a 5. A família Yamamoto, ela é proporcional a 4. A família Miller, que eu vou usar a letra U, porque a segunda letra é U, ela tem 3 trabalhadores. E a família Matos, que eu vou usar a letra A, ela tem 6. Né? O total de colheita foi de 600 toneladas. Então, juntando cada família, eu tenho aí 600 toneladas. E adicionando esses valores, eu tenho 2 com 5, 7.
7 com 4, 11. 11 com 3, 14. E 14 com 6, 20. Eu consigo simplificar isso cortando os zeros. E 60 com 2 eu consigo também simplificar, fica 30 sobre 1. E aí eu vou igualar cada razão minha à razão que tem valores, a 30 sobre 1. Fico com S sobre 2 igual a 30 sobre 1. Multiplico em cruz, S igual a 60. Então, a família Silva colheu 60 toneladas. Partindo para a família Pereira, P sobre 5 igual a 30 sobre 1. Multiplicando em cruz, eu tenho P igual a 150. Família Pereira, 150 toneladas. Agora Yamamoto, Y sobre 4 igual a 30 sobre 1. Multiplicando em cruz, eu tenho Yamamoto colhendo 120 toneladas. Partindo aí para Miller, que é U sobre 3, 30 sobre 1. Multiplicando em cruz, eu tenho a família Miller colhendo 90 toneladas. E a última, que é a Matos. Vamos lá. Multiplicando em cruz, eu tenho a família Matos colhendo 180 toneladas. Se eu somar tudo, eu tenho que chegar a 600 toneladas. E eu vou chegar. Então, vamos responder quanto foi a parte que coube a cada família. A família... Nunca esqueçam de dar a resposta completa, tá? Silva coube 60 toneladas. A próxima é a Pereira. Coube 150 toneladas. A Yamamoto 120 toneladas. A Miller, gente, trema nem se usa mais, não sei porque que botaram isso. A Miller 90 toneladas. E para fechar, a família Matos 180 toneladas. Gente, vamos lá no número 8. Na número 8 diz o seguinte, que no final de um campeonato, uma turma de amigos fez um bolão de apostas sobre o resultado do jogo. Nem todos entraram com a mesma quantia. E como houve 4 vencedores, o prêmio foi dividido proporcionalmente. E aí pede pra gente ver no quadro a relação dos vencedores e quanto cada um pagou para participar do bolão. Isso é uma divisão diretamente proporcional. Os nomes têm letras diferentes, com exceção do Marcos e da Marta, ok? Então eu vou colocar M para o Marcos foi proporcional a R$15. Igual P para o Paulo, que foi proporcional a R$25. Igual a J do João, que foi proporcional a R$20. Igual a Marta, eu vou colocar A para Marta, que foi proporcional a R$10. O prêmio, gente, foi de R$560. Isso quer dizer que somando os valores que cada um recebeu, eu vou obter R$560. E para chegar no meu denominador, eu vou somar os valores de aposta de cada um. 15 com 25, eu tenho 40. 40 com 20, 60. 60 com 10, 70. Eu consigo simplificar. E eu consigo simplificar também 56 com 7. Os dois são divisíveis por 7, aqui fica 8 e aqui fica 1. Separando cada uma das proporções, né, com aquela que eu tenho valores, eu fico com o seguinte: M sobre 15 igual a 8 sobre 1. E fazendo a multiplicação em cruz, eu tenho M igual 15 vezes 8, que dá 120, ok? Vamos para a próxima. P sobre 25 igual a 8 sobre 1. Eu tenho P igual a 8 vezes 25, que dá 200.
A próxima, J sobre 20 igual a 8 sobre 1. Multiplicando em cruz, esqueci de colocar aqui a cruz, eu tenho J igual 20 vezes 8, que vai dar 160. E a última, A sobre 10 igual a 8 sobre 1. Multiplicando em cruz, eu tenho A igual a 8 vezes 10, que é 80. Somando todos os valores, eu vou chegar exatamente em 560. Então, a minha pergunta diz quanto recebeu cada um, e aí eu vou responder que o Marcos recebeu R$120, que foi o primeiro que eu calculei. O Paulo recebeu, vamos ver quanto é que o Paulo recebeu, R$200, ok? O João recebeu R$160. E a Marta recebeu um total de R$80, ok? Pessoal, vamos para o número 9 agora, que fala: dados os pares de triângulos, verifique se existe uma mesma razão entre seus lados correspondentes. E aí eu tenho que fazer razão entre cada lado e o seu correspondente. Começando aí o primeiro, 4 no pequeno, 6 no grande. O segundo eu tenho 5 no pequeno e 7,5 no grande. E o terceiro, 6 no pequeno e 9 no grande. Para saber se essas razões aí são equivalentes, são proporcionais, eu vou simplificar. Aqui eu vou simplificar por 2, fico com 2/3. Aqui, gente, eu vou simplificar por 2,5, 2,5, e também vai me dar 2/3. E aqui na última, eu vou simplificar por 3 e vou obter 2/3. Isso quer dizer que eles são proporcionais, eles têm uma razão de proporcionalidade, e essa razão, ela é 2/3. Eles são proporcionais, ok? Vamos seguir para o item B. O item B eu tenho novamente aí 2 triângulos, escrevendo as razões. O 6 está para o 5 no outro, o 10 está para 13 e o 8 está para 12. Pessoal, esses dois aqui não tem como eu simplificar, esses dois aqui também não, e as razões claramente não são iguais, então não há proporcionalidade. Eles não são proporcionais, ok? Vamos para a última. A última eu tenho que o lado 6 corresponde a 4 no outro, o lado 9 corresponde a 6 no outro e o lado 12 corresponde a 8. Eu tenho que simplificar. Aqui eu vou simplificar por 2, vai ficar 3/2. Aqui eu vou simplificar por 3 e eu fico com 3/2. E aqui eu vou simplificar por 4 e eu fico com 3/2. Reparem que todas as razões deram iguais, então eu tenho uma razão de proporcionalidade. Essa razão é 3/2 e os triângulos são proporcionais, ok? Pessoal, a questão seguinte, que é a número 10, ela é para a gente responder no nosso glossário. E aí eu vou escrever aqui no meu caderninho e vou colocar lá no mural para vocês escaneado, tá bom? Um beijo e até a próxima!